Legal, André. Obrigado. Bom dia, André. Vamos lá então, pessoal. Ontem tive um pequeno probleminha aqui no meu computador, não pude participar aqui do estudo com vocês, mas aí tudo resolvido, já estamos de volta, tudo em ordem agora. Nós tínhamos parado na página número 170 aqui do nosso Obras Póstumas, quando Kardec ia falar um pouquinho mais sobre o fenômeno da fotografia do pensamento, fazendo referência a algumas reflexões dele na Revista Espírita. Então, como aqui nesse trecho, nesse texto, ele reproduz algumas daquelas passagens, então a gente vai direto para a Revista Espírita para pegar o texto de uma forma mais completa, né? Então é sempre importante ter essa percepção que muitos textos do Obras Póstumas, textos do Livro dos Espíritos, textos da Revista Espírita, muitas vezes Kardec reproduz de uma forma mais completa na Revista Espírita. Então a gente pega um trechinho daqui, vai para lá, em vez de pegar, por exemplo, meia página que ele faz a referência num desses livros, nós encontramos 2, 3 páginas de um assunto mais completo. Assim como também do livro A Gênese, né? Então é sempre importante fazer essas comparações, conhecer o índice, pelo menos, da Revista Espírita, de todas as edições, para saber qual é o conteúdo de cada uma delas e tudo mais, que isso é bem interessante, né? Para fazer uma comparação, quando ele fala sobre os elementais na revista, lá no Livro dos Espíritos, ele tira ali umas 3 ou 4 questões só para fazer uma referência sobre o assunto, mas na Revista Espírita essas 3 ou 4 questões estão num artigo que ele escreveu entrevistando um espírito que tratava das plantas, né, desses elementais. Então façam sempre esse paralelo. Bras, a gente está estudando já faz uns 2 estudos, né? Essa fotografia é exatamente a imagem que se cria na mente, e essa imagem pode ser, né, transmitida via pensamento através dos fluidos que estão à nossa volta, né? Então, na verdade, nada mais é do que a imagem que a gente produz. Lendo aqui a Revista Espírita agora, a gente vai ter uma compreensão um pouco maior, e ele inclusive vai estender um pouco esse assunto, falando também sobre o mundo espiritual, né? A importância desse fenômeno no mundo espiritual. Então a gente vai aqui para a Revista Espírita do mês de junho de 1868, e tem aqui então Fotografia do Pensamento. Ele diz assim para nós. Então lembrando que o que eu estou lendo aqui, uma parte desse texto já está lá no Obras Póstumas, então a gente nem faz a leitura daquela passagem por lá. Ligando-se o fenômeno da fotografia do pensamento ao das criações fluídicas, descrito em nosso livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, reproduzimos para maior clareza a passagem desse capítulo onde o assunto é tratado e o completamos por novas observações. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então aqui, a gente já começa, quando se fala em fluidos espirituais, Kardec faz uma observação, falando que é um dos estados do fluido cósmico universal. Como a gente já conversou em nosso último estudo, inclusive, o fluido cósmico universal é aquele fluido primitivo, primário, que constitui toda a matéria que existe no universo, mas que foge completamente à nossa análise, porque ele não é perceptível da nossa posição do mundo material, do mundo físico. E mesmo até no mundo espiritual, quando nós falamos sobre os espíritos que desencarnam e que começam então a se adaptar a essa nova região de existência, né, região existencial, que é o plano espiritual, mesmo assim eles também não têm contato com isso, porque dá a impressão de que basta você desencarnar, que você já começa a ter um conhecimento pleno
de todos os mistérios do mundo espiritual. E nós sabemos que tem espírito que desencarna, que sequer tem consciência que desencarnou, né? Então não adianta a gente imaginar que seria fácil no mundo espiritual também explicar esse fluido cósmico universal, até porque muitos fenômenos acontecem que os espíritos não compreendem. E nós vamos tratar desse assunto aqui nesse capítulo, nesse artigo. Por exemplo, um espírito que desencarna e de repente ele se vê vestido, como ele é visto nas reuniões mediúnicas. E você pergunta, de onde surgiu essa sua roupa? Ele vai dizer, não sei, eu já estava vestido assim. De onde surgiu esse ferimento? Não sei, eu estava machucado e desencarnei e continuo com machucado. Ele não compreende qual é a origem de tudo isso, né? Então falar de fluido cósmico universal é um tema que para nós fica dentro, como a gente comentou no nosso estudo anterior, fica dentro do espiritismo teórico. São apenas informações, e nós consideramos essas informações para o nosso aprendizado, né, dentro da nossa lógica, mas ele não pode ser analisado na prática, pelo menos não nessa condição pura. Mas quando a gente olha uma pedra, uma mesa, um metal, um plástico, nosso próprio corpo físico, nós sabemos que ali existe a matéria, existe o fluido cósmico universal. Mas nós não podemos detectá-lo na sua essência, na sua forma mais pura, né? Então, voltando aqui para nós, vamos lá. Só um instantinho, pessoal. Só ajustar uma configuração aqui da sala. Prontinho. Rapidamente aqui. Prontinho. Vamos lá então. Continuando aqui. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Aqui a gente já entra então na ideia da fotografia do pensamento agora do plano espiritual, que é quando acontece, né, essa manipulação de fluidos e acaba, de certa forma, plasmando, que é uma expressão bastante utilizada, ou mesmo tornando palpável, materializando aquilo que o espírito pensa por causa da influência, da intensidade do pensamento nessa dimensão onde ele vive. Já no nosso caso é diferente. O nosso pensamento ele se irradia em termos de ideias, mas ele não se materializa da forma como acontece no plano espiritual. E continua. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Esse texto aqui para nós, no livro A Gênese, Kardec escreveu, foi a última obra que ele escreveu, dentro dessa codificação espírita, ela traz para nós subsídios bastante interessantes para compreendermos aquilo que os espíritos se referem como estruturas no plano espiritual. Porque da mesma forma que ele pode criar mentalmente uma roupa, ele pode criar mentalmente uma parede, ele pode criar mentalmente uma cadeira, de acordo com aquilo que ele entende, né? De acordo com aquilo que ele cria antecipadamente na sua mente. Aqui interessante esse detalhe. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se reproduza, como basta que ele modele uma área para que ela repercuta na atmosfera. Então, quando a gente fala sobre a vontade do espírito, a gente lembra que no plano espiritual nós temos espíritos que atingiram tal grau de evolução que nós sequer conseguimos imaginar. E daí a gente pode imaginar o poder, a potência do seu pensamento, as ideias que ele elabora, tudo aquilo que eles planejam para poder nos facilitar a nossa evolução. Então, no plano espiritual, ao chegarmos naquele ambiente, nós muitas vezes nos encontramos num vazio. E isso acontece muito mais por punição do que por uma questão de acaso.
E em outros casos nós nos deparamos com situações e estruturas que nos recepcionam, nos dando aquele ar familiar daquilo que nós vivíamos quando estávamos encarnados. Daí então que nós temos ali grandes espíritos que trabalham, são grandes mentes, podemos dizer assim, que trabalham no plano espiritual, nos ajudando nesse processo evolutivo, nos ambientando adequadamente, nos proporcionando um equilíbrio, uma tranquilidade, uma familiaridade com essa nova situação. Né? Daí então muitos relatos que chegam para nós falando sobre essas estruturas, são nada mais do que resultado daquilo que o próprio aspecto científico da doutrina estuda quando se fala em intenção, fluido e pensamento. Continuando. É assim, por exemplo, aqui Kardec já traz numa dimensão mais particular a cada espírito, é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua uma vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Então o espírito muitas vezes se faz visível a um encarnado através da mediunidade dele, né, desse encarnado, numa aparência que ele tinha quando estava encarnado. Então algumas vezes a gente tem, por exemplo, um espírito que se materializa na condição de vamos dizer assim, de um grande conquistador do passado, com aquelas roupas características do século em que ele vivia, do tipo de atividade que ele realizava e tudo mais. Então ele se manifesta numa determinada região, numa determinada reunião. Ou então um indivíduo que se veste com uma roupa de sacerdote, com uma roupa de camponês, com uma roupa de militar, seja lá qual for. E aí então ele se manifesta dessa forma, embora ele já tenha desencarnado há muito tempo. E nessas suas vivências no plano espiritual, pós-reencarnação, ele tenha reencarnado outras tantas vezes. Mas como ele quer se fazer conhecido, ele pode, através da força do seu pensamento, se manifestar com aquelas características. Então, na verdade, ele faz isso pela sua própria intenção. Já nós temos outros espíritos que mantêm essas características durante muito tempo, sem sequer entender por quê. Mas é porque aquela personalidade está tão enraizada na sua mente que é ela que se manifesta. Né? O Brás colocou, de qualquer forma, o espírito conserva a aparência que teve em vida. É o que é mais comum, né, Brás? Porque a gente está acostumado, né, com essa característica, mas se por acaso quisermos aparecer, nos apresentarmos com outras características, desde que o espírito tenha compreensão dessa técnica, isso é possível também. E ele continua. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, como enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem cabeça. Não quer dizer isso que haja conservado essa aparência, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. É interessante que tem na Revista Espírita de 1858, nos primeiros meses, nas primeiras edições, eu não me recordo exatamente qual era, uma mãe tinha um desejo muito grande de conversar com a filha, que havia desencarnado em virtude de uma doença. E essa jovem era um espírito que já tinha condições de alcançar esferas mais elevadas do que os espíritos comuns. Então, durante essa evocação, essa filha se materializou, demonstrando, né, todo o seu equilíbrio, demonstrando toda a sua sabedoria, né? Mas no momento em que a mãe começou a se lamentar e se lembrar do momento da época em que a filha sofria, e a filha começou a absorver esse pensamento, a filha disse assim, não, então vamos mudar de assunto, porque eu estou começando a me sentir mal, porque aquelas lembranças estão começando a se materializar. Mais ou menos com essas palavras. Então a gente pode ver que basta que você comece a conversar sobre alguma coisa, que esse pensamento te traz essa perturbação. E a gente viu isso, né, para poder entender um pouquinho mais, assim, de uma forma mais palpável para nós. Para quem assistiu ao filme Nosso Lar, se lembra de uma passagem que André Luiz desejava muito visitar a sua família, que estava encarnada ainda, né, a sua então esposa, as suas filhas e tudo mais, seus filhos, né? E aí então, quando ele volta à sua casa e encontra a esposa
que estava casada com outra pessoa, os móveis da casa numa disposição diferente, o pensamento, né, a respeito dele, que já não mais circulava pela casa, as pessoas já não falavam mais dele, já não lamentavam a ausência dele e tudo mais, ele então começou a se sentir tão angustiado, que aí todo aquele pensamento de confusão, de perturbação, acabou se manifestando. E ele trouxe isso exatamente naquele mesmo sofrimento que ele tinha no início da sua desencarnação. Então aquele equilíbrio que ele adquiriu, ele voltou naquela condição anterior, simplesmente porque se deixou envolver por aqueles sentimentos perturbadores. A mesma coisa acontece no livro Memórias de um Suicida, quando o espírito Camilo insiste em visitar sua família, depois, né, de um tempo num plano espiritual, se recuperando daquela condição de suicida, ele então insiste e permitem que ele vá. Quando ele chega em casa, ele vê então que os dois filhos, que eram um casal, começaram a se desvirtuar na vida em virtude do suicídio dele. Perderam a referência, os dois filhos, que já eram jovens, começaram então a praticar atividades que não são condizentes com a moral que ele transmitia para a família, né? Com o exemplo que ele procurava transmitir, daquilo que a própria sociedade demonstrava. E quando ele viu aquilo, vendo que ele era responsável, todos aqueles sentimentos perturbadores começaram então a retornar. Então a gente vê que o pensamento se manifesta de uma forma instantânea. Basta que você concentre o seu pensamento em alguma coisa, seja ela positiva ou negativa, e normalmente o negativo é aquilo que provoca em nós ainda a maior intensidade. Quando nós chegarmos numa condição mais elevada, a gente vai ter pensamentos, né? Naquele momento em que uma prece é proferida, em que uma lembrança chega à nossa mente, serão sempre lembranças puras, lembranças felizes, pensamentos nobres e tudo mais, mas nessa condição em que nós nos encontramos, muito ainda vinculados à nossa vida material, que é uma vida aqui repleta de provas, repleta de expiações e tudo mais, isso, infelizmente para nós, cada vez que você se lembra de alguma coisa, você volta no tempo e lembra de um momento de dificuldade, e não num momento de grande prazer. Então a proporção para nós ainda, ela pende muito mais para o sofrimento do que para as alegrias. O Elcio colocou, abração Elcio, né, podemos até ser induzidos. É o caso que nós conversamos no nosso encontro anterior, nos processos obsessivos. Os espíritos, como Kardec coloca aqui no próprio Obras Póstumas, deixa eu voltar um pouquinho aqui que ele fala sobre isso. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Está um pouco mais acima aqui que nós fizemos a leitura. Deixa eu ver aqui. Aqui me perdi aqui agora onde ele fala sobre isso, mas ele trata que muitas vezes o espírito se lembra e outras vezes as memórias estão presentes que nem ele se lembra mais. Daí então que os próprios espíritos podem induzi-lo a essas lembranças, e aí vai depender do tipo de relação que ele tem. Se é uma relação saudável com espíritos amigos, espíritos familiares, eles então evocam em nossa mente aquelas lembranças positivas no momento de dificuldade, ou aquelas lembranças que serão para nós produtivas por algum motivo. Já os obsessores, os espíritos inferiores, tendo acesso a essas informações, vão fazer com que elas se manifestem e a gente fique constantemente lembrando daquilo que é negativo, e isso vai baixando cada vez mais os nossos ânimos, vai nos trazendo aquela condição depressiva, e isso facilita muito mais a sua influência destrutiva. Então os espíritos também podem acessar muitas vezes sem que nós sequer lembremos de alguma coisa. A Miriam colocou, né, se encarnados já é difícil constatar que as pessoas seguem sem nós, imagina desencarnado quando se espera lembranças infinitas, né? Principalmente isso, né? A Miriam, o Delcio colocou também, né, quando não se tem conhecimento de vida após a morte, né? Esse aqui também é um detalhe. O choque é grande quando desconhecemos tal coisa. E normalmente, né, Elcio, quando nós falamos que o choque é grande quando desconhecemos, eu sempre gosto de trazer essa informação para a gente nunca tirar isso da cabeça, que quando nós falamos de nós não falamos de nós espíritas, aqueles que representam uma pequena cota na humanidade, de ali de uns 30 milhões, 40 milhões em todo o planeta. Nós falamos de 7 bilhões e tantos milhões de pessoas. E aí então, dessas tantas pessoas que não veem o plano espiritual da mesma forma que nós, não têm essa compreensão da continuidade, então a gente vê quantas e quantas pessoas sofrem, praticamente todas. Que chegam no plano espiritual, são pegas de surpresa, porque as crenças que abraçaram traziam uma realidade que nada mais era do que uma fantasia, que foi criada, né, em virtude da necessidade ou do momento, e que as pessoas perpetuaram isso como sendo uma realidade.
Então, chegando no plano espiritual, se espera uma coisa e acaba sendo outra. E, na verdade, as religiões acabam até, de certa forma, trazendo um certo prejuízo, porque dizem para nós que quando você chega no mundo espiritual, você não pode mais ter contato com sua família, porque isso é proibido por Deus. Os espíritos não podem se manifestar, os espíritos não podem interferir na vida das pessoas encarnadas, etc. E tal. Então elas aprendem isso dentro de suas catequeses. Só que chegando no plano espiritual, ela se vê viva, se vê ativa, com seus sentimentos ativos também, acesos, querendo ter contato com as pessoas e querendo muitas vezes contar para elas que elas continuam vivas. E aí então tenta se comunicar e não consegue. E quando chega lá perto, as pessoas nem se lembram mais delas, porque aprenderam também que aquele que desencarnou foi dessa para melhor e está vivendo feliz para sempre lá no paraíso, no inferno, sei lá para onde ele foi. E aí então se depara com uma outra realidade. Essa é a maior angústia que nós acabamos tendo. Eu me lembro, Ziluz, que você colocou agora. Bom dia, pessoal que chegou. Certa vez eu fiz um atendimento fraterno lá no nosso trabalho do Espiritismo.net de uma jovem que estava muito angustiada, porque ela tinha ela era protestante, ela era evangélica, e ela tinha tido contato com alguns livros espíritas que falavam sobre o plano espiritual. E aquilo despertou nela uma grande curiosidade. E ela então nos escreveu dizendo assim: olha, eu aprendi lá na minha igreja, conforme foi falado lá pelo pastor, que quando você chega no plano espiritual, você perde completamente a consciência do que aconteceu aqui na Terra. Então você fica completamente com uma amnésia geral. Você só vive aquela realidade e dali você vai desfrutar daquele estado de plenitude no paraíso ou naquele estado de tormento no inferno. Mas você não se lembra mais dos seus familiares, e ela ficava inconformada. Como é que eu chego no mundo espiritual e eu vou esquecer meus pais, vou esquecer meus irmãos, meus amigos? Eu não aceito isso. E aí então ela nos escreveu para tirar essa dúvida. E aí então, a gente coloca, traz ali os princípios doutrinários, falando primeiro de uma forma muito respeitosa a respeito dos dogmas que essas religiões criaram, falando sobre as realidades que são demonstradas para nós, os livros que trazem para nós instruções e tudo mais. E eu imagino que ela tenha ficado satisfeita com isso. Mas é exatamente assim, você desencarna e a sua mente apaga completamente. Você não tem lembranças, você não tem sentimentos, você não tem afetos, não tem nada. Tudo simplesmente se dissipa de uma hora para outra quando você vai para o plano espiritual. Essa é a ideia que é transmitida pelas religiões tradicionais, porque é isso que eles têm. Eles afirmam baseado naquilo que está na Bíblia, né, Zilus? Que nenhum espírito pode se manifestar, que depois você vai embora. Porque a Bíblia, na verdade, não traz nenhuma referência do espírito vivo no plano espiritual. Simplesmente diz que ele foi para lá e que lá ele continua seguindo o seu caminho. Mas não fala da sua personalidade, não fala dos seus pensamentos. Então eles afirmam isso baseado naquilo que eles estudaram. Baseado nos seus próprios dogmas. Porque para você saber como é o plano espiritual de fato, você tem que perguntar para quem está lá. Como existe uma proibição lá no Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, dizendo que você não pode conversar com os espíritos, então você fica sem referência nenhuma. Então você cria uma realidade paralela, imaginando que seja dessa forma. Então as pessoas se conformam com muita facilidade, dizendo assim: olha, já que meu pai morreu, meu pai desencarnou, eles falam morreu, meu pai faleceu, então que ele fique lá junto de Deus. E aí então eles vão se distanciando afetivamente cada vez mais, porque eles não veem a possibilidade de retomar, de reacender esse sentimento, pelo fato desse espírito poder estar próximo deles. E é assim que funciona. O Brás colocou, eu nunca li o livro Novas Utopias, mas dá para ver que o padre não mudou nada da realidade de compreensão. Sim, no caso do cardeal Dom Helder Câmara, que escreveu esse livro, que psicografou esse livro, ele fala exatamente isso, ele fica surpreso com essa realidade nova que ele não conhecia, da possibilidade de comunicação e tudo mais, mas a entrevista que ele deu, foi perguntado, mas o senhor agora acha que o catolicismo não é bem aquilo que o senhor imaginava? O senhor acha que vai se tornar um espírita a partir de agora? E ele coloca claramente: não, eu continuo sendo católico. As minhas atividades junto à igreja continuam aqui no plano espiritual. Vou ajudar a desenvolvê-la, vou ajudar a sustentar os fiéis que estão seguindo, só que agora de uma forma diferente. Como acontece com muitos religiosos que desencarnam e continuam vivendo as suas crenças. Tem ali as suas adorações, tem os seus rituais, as suas práticas, e vão praticando isso, e ninguém tem necessidade de ficar recriminando, dizendo que é certo ou que é errado. Cada um vai dar continuidade da forma que melhor lhe convém.
Fraterna colocou, né, quando desencarnamos, deparamos com a nossa essência. Deparamos, e a questão que a gente coloca, Fraterna, é quanto tempo isso demora para acontecer? Quanto tempo a gente cai nessa realidade? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que desencarnou. Depois que você aceita que desencarnou, aí você começa então a se desapegar das suas lembranças terrenas e começa a se desenvolver ampliando o seu conhecimento. Mas muitas pessoas que estão lá não querem saber disso. Eu me lembro de uma entrevista feita por Silveira Sampaio, de um livro chamado Bate-Papo com o Além, que é muito interessante. Tem ali algumas coisas que você fica meio na dúvida, mas independente das questões polêmicas, quando se fala que estava em tal lugar, vivendo de tal forma e tal, a gente fala sobre as pessoas. Então Silveira Sampaio, ele foi um profissional, um jornalista, aqui encarnado, durante muito tempo, né? E ele trabalhou até com o Jô Soares, quando o Jô Soares ainda era um jovem humorista. E aí então Silveira Sampaio desencarnou e escreveu 2 livros, O Mundo em que Eu Vivo e Bate-Papo com o Além. E nesse livro ele fazia entrevistas. Então ele simplesmente encostava nos espíritos e começava a conversar. Quem é você, o que aconteceu, o que você pensa, isso e aquilo. E ia trazendo os seus relatos. Por isso que chama Bate-Papo com o Além. É a psicografia da Zíbia Gasparetto, se eu não me engano. Eu li esse livro há mais de 20 anos. E aí então nesses livros ele começa, ele me lembro que ele disse assim que sentou assim numa praça e começou a conversar com uma senhora que tinha desencarnado. E aí então perguntava para ela, como é que a senhora está, qual é o seu nome, tal. Ela ficava assim, meu filho, eu estou tão preocupado, porque meu filho que ficou lá na Terra, ele está sofrendo muito, ele está fazendo muita coisa errada, e eu não consigo parar de pensar no meu filho. Eu tento ajudar, ele não me ouve, eu faço isso, eu faço aquilo. Então você percebe o quê? Que essas pessoas que quando chegam no plano espiritual, mas os seus corações, as suas mentes continuam presas a essa realidade do mundo físico, elas não conseguem pensar em evolução, conhecer fluido cósmico, conhecer o universo, conhecer a essência. Elas querem parar de sofrer, elas querem parar de chorar, elas querem parar de sentir aquela angústia, aquela solidão, e isso demora muito tempo, não é de uma hora para outra. Imagina nesse caso, né, todo mundo fala assim, né, que os pais, isso até contrariando aquele dogma do paraíso e do inferno, você diz assim, né, que uma mãe, por exemplo, desencarna, uma pessoa muito boa, e ela é considerada um espírito digno de ir para o paraíso. E ela vai para o paraíso contemplar as faces de Deus por toda a eternidade, ouvindo ali os anjos tocando harpas, né? Aqueles anjos bochechudos, bonitinhos, fofinhos. E o filho dela, que ela amava tanto, foi um filho que acabou batendo cabeça na vida e acabou errando e se tornou um espírito indigno do paraíso. Portanto, ele foi para o inferno. Como essa mãe vai desfrutar do paraíso sabendo que seu filho está num sofrimento eterno? Como é que nós podemos imaginar que uma mãe vai se sentir à vontade ouvindo as musiquinhas dos anjos, pensando no filho que está ardendo lá no enxofre, fervilhando lá no inferno? Então a gente vê os contrastes que tem. Como o Papa João Paulo II falava, que acabou depois sendo contrariado pelo Papa Bento XVI, o Papa João Paulo dizia que o inferno e o paraíso é aquilo que você constrói dentro de você mesmo. E o Bento XVI falava que não, o inferno e o paraíso são realidades. Existem almas sofrendo por toda a eternidade. Mas o João Paulo II falava isso com muita categoria, ele dizia isso. É dentro de nós que nós construímos o paraíso e o inferno. O que o espírito vai viver no plano espiritual depende de cada um. Então conhecer essa essência demora muito tempo, não é algo que acontece de uma hora para outra. Que a gente imagina assim, não, tudo vai dar certo, você chega no plano espiritual, você já é um espírito consciente, um espírito pronto para novas orientações, para novas informações. Não é bem assim. Demora muito para a gente poder se equilibrar. Imagina um pai que desencarna e deixa a sua família desprovida, por exemplo, né, da matéria, do dinheiro, da sustentação. Ele vê a família mudando para uma condição difícil, os filhos deixando de estudar onde ele escolhia, vê os filhos passando necessidade, os filhos chorando por ausência dele. Como é que ele vai conseguir chegar no plano espiritual pensando em alguma coisa diferente? Ele quer estar junto da família, muitas vezes ele até acaba prejudicando a família, porque ele não se dá conta disso. O sentimento de desespero dele no plano espiritual se soma às angústias da família e ele acaba potencializando o sofrimento delas. É o que acontece naqueles processos de influência de uma forma não intencional. Tarcísio colocou, bom dia, né? Qual é o processo que o espírito passa para sair do umbral? Na verdade, essa ideia do umbral, Tarcísio, é uma ideia de perturbação que a gente tem. Isso que eu estou contando para vocês agora, cada espírito nessa condição de angústia, de sofrimento, de culpa, de medo, é uma condição de perturbação. O processo para ele sair disso é ele começar a buscar o equilíbrio, a aceitação, se auto-perdoar,
vencer os seus próprios medos, e aí ele começa então a se reorganizar emocionalmente e psiquicamente, é quando ele alcança esse equilíbrio. Só que, como eu falei para vocês, tem espíritos que chegam no plano espiritual e fica só durante um pouco tempo nessa condição perturbadora, mas ele já cai na realidade e fala, não, eu quero melhorar, eu quero fazer a coisa diferente, eu quero evoluir, eu quero ajudar no que for possível. Mas tem outros espíritos que dizem assim, ó Deus, ó vida, ó azar, e fica assim durante séculos, como nós já tivemos relatos que chegaram para nós. Fica durante 2, 3 séculos naquele desejo de vingança, naquele desejo de culpa. Ó céus, porque eu estou culpado, porque eu não mereço, porque eu desejo desaparecer de tanta culpa que eu tenho. Ele fica se alimentando. E é por isso que nós falamos que as equipes do plano espiritual que nos ajudam nesse processo de readaptação a essa nova realidade são terapeutas de excelência, por excelência. São espíritos que têm um grande conhecimento da psicologia humana, dessa questão desses processos de reequilíbrio, que nos ajudam, nos dão instruções, só que eles não podem fazer milagre, né? Eles ajudam, mas o espírito que tem que se libertar da própria culpa, porque todos os bloqueios que ele tem está dentro dele mesmo. E é ele que tem que desfazer tudo isso. Então, o processo é esse, o tempo que demora depende de cada um. Nós, quando chegarmos no mundo espiritual, passaremos por esse processo também. De sentir saudade, de perceber que tinham tarefas inacabadas, coisas que a gente poderia ter feito diferente e não fez. E aí então a gente vai se conformando, aceitando e retomamos a nossa vida, apesar da saudade, apesar das culpas. Mas a gente já consegue se desenvolver apesar de tudo isso. Dudu colocou, né? Fico pensando quantos católicos apegados à matéria de quem partiu, dos seus entes queridos, né, que achando que esse desencarnado está no céu, está penando no umbral, né, porque nós espíritos sabemos como funciona, e o católico ainda crê no céu, né, seu ente perturbado no umbral, né, e seus parentes aqui na terra felizes porque o seu parente foi para o céu, né. Olha, Dudu, é aquela ideia, a gente sempre torce, né, essa vontade que as pessoas têm de encontrar os seus entes desencarnados numa condição melhor, não deixa de ser uma prece quase que inconsciente, desejando que ele esteja bem. Só que cada um acredita numa coisa. Muitas vezes nós também acreditamos que, nossa, ele era espírita, ele desencarnou, ele está muito bem. Muitas vezes ele era um espírito que dentro dele tinha muitos conflitos. E esses conflitos começaram a se potencializar quando ele chegou no plano espiritual. Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele faz um comentário bastante interessante. Ele diz assim, né, que muitas pessoas vão deitar, dormem, durante o sono desencarnam, e aí então de manhã o pessoal vai olhar assim, ele está na cama assim desencarnado, né, naquela condição, né, que é bastante perturbadora para a família toda, mas ele traz aquele semblante tranquilo. E as pessoas dizem assim, nossa, ele desencarnou feito um passarinho. Só que mal sabem eles que ele, como espírito, está numa condição de muito sofrimento. Então para nós também é assim, todo mundo acha que você vai para o plano espiritual superior, reencontrar amigos e coisa e tal, e na verdade não é bem assim. Deixa eu ver aqui, a Fraterna colocou, o que é realmente se auto-perdoar se temos dificuldades para nos julgar? Fraterna, como eu já coloquei para vocês, num estudo que a gente fez, 2 grandes bloqueios que existem nos corações e nas mentes de cada um de nós, de todos nós, são medo e culpa. Então, quando você tem muito medo de alguma coisa e culpa de alguma outra coisa, isso te impede de evoluir. E na verdade essa questão do auto-perdão significa que você, apesar de ter errado, você tem condições de se desenvolver, você tem condições de se regenerar perante você mesmo, de fazer da forma certa aquilo que foi feito de uma forma equivocada. Então o auto-perdão nada mais é do que você se libertar da culpa e do medo e tem condições, apesar dos seus erros, de continuar evoluindo, de se desenvolvendo. Aceita que errou, aceita que naquele momento você não tinha condições de fazer da forma correta, mas que futuramente você pode fazer. Então ficar naquele processo de autolamentação, porque eu errei, porque eu não merecia aquilo tudo, porque eu mereço sofrer, porque eu estou culpado, por isso, por aquilo, a pessoa vai potencializando e vai alimentando cada vez mais isso tudo. Então, na verdade, o que ele precisa fazer é simplesmente dizer, olha, eu errei, paciência. Eu tenho que pedir perdão para quem eu cometi algum erro, tenho que fazer da forma certa aquilo que eu fiz errado e vamos embora para frente. Essa é a ideia do auto-perdão. Então essa dificuldade de nos julgar, nós estamos nos julgando o tempo todo. E é esse o julgamento que provoca esses grandes sofrimentos que nós temos.
né? Bom dia, pessoal que chegou. Exato, né, o Elcio, né? Então fica naquelas mumunhas, queixumes, reclamações, lástimas, porque, ó vida, ó, por que eu fiz, né? E a gente lembra que a irmã Sidufo, ela é um espírito que ela traz para nós uma ideia muito interessante, que ela diz assim, o grande drama que os espíritos vivem depois do desencarne é quando eles desencarnam, olham para trás e percebem que perderam tempo. Tempo com as futilidades, tempo com o egoísmo, com o orgulho. E aí então ele começa assim, né, por que eu perdi tempo, ó céus e tal. Então, na verdade, o auto-perdão é isso. É o indivíduo conseguir se auto-libertar, aceitar que errou, essa aceitação que é a parte mais difícil, e depois trabalhar para poder se recuperar. E é isso que faz com que cada um de nós sinta essa angústia toda, né? Vamos em frente aqui, pessoal. Falávamos sobre então aqui a parte da criação mental, né? Deixa eu ver aqui, tal. É o que dá, né, que retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma inconscientemente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi branco, e foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro conforme a encarnação a que se refira a sua evocação, e a que se transporte o seu pensamento. Então, numa evocação em que ele quer colaborar, alguém diz assim, né, eu quero... nós gostaríamos e tal, tivéssemos a permissão de Deus para conversarmos com o espírito fulano. E esse espírito fulano foi ali um espírito negro. Só que depois de 1 século, 2 séculos, ele já reencarnou numa outra condição. Então, para ele se manifestar de uma forma visível para os médiums, ele pode assumir essa nova personalidade, ou aquela antiga personalidade temporariamente, porque para ele é importante, e para as pessoas presentes também. É uma forma de se tornar convincente. E continua. Para análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Olha que interessante, hein? Um avarento manuseará ouro, o militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele, fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a essência deles é tão fugitiva quanto a deste. Ou seja, né, o espírito pensa, no momento em que ele se distrai, ele pergunta, cadê meu cachimbo? Cadê meus óculos? Esses óculos se desfizeram, porque ele mantinha a sua concentração naquele momento. Quantos espíritos apareciam armados, né, com suas armas, com suas espadas, com seus escudos? Porque eles tinham essa personalidade. E fizeram isso de uma forma inconsciente. E é tão real, como foi colocado aqui pelos espíritos, e nós estudamos isso também sobre o Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns, né, tratando daquela caixa de rapé, né, que é a referência que a gente tem, ali é tão material quanto qualquer outra coisa. Daí, quando nós falamos em estruturas no plano espiritual, a gente vê que pode não ser uma criação fugitiva, simplesmente porque foram mentes muito potentes que criaram. E não simplesmente alguém que criou aquilo de uma forma inconsciente e simplesmente naquele momento. Dois detalhes interessantes era que uma obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela comentava que num processo de desdobramento ela ia ajudar a uma pessoa que estava presa a uma realidade que ela tinha criado após o desencarne. Era uma pessoa que vivia num sítiozinho muito pobre, tinha ali só algumas plantações das quais ele se sustentava, as suas ferramentas, o seu barraco e coisa e tal. E ele vivia ali durante muito tempo. E ela tentava ajudá-lo. Chegava lá e falava assim, olha, vamos embora daqui, para você ir para um lugar melhor e tal. Ele falava, não, eu não posso deixar minha terra, senão alguém vem aqui e toma conta e toma de mim e rouba tudo que eu tenho. E ela insistia, e ela conta esse detalhe interessante, que os espíritos encontram estratégias para nos convencerem. E aí então tinha um outro espírito que estava tentando ajudar, esse espírito se fez passar por um corretor de imóveis, olha que interessante, e foi conversar com ele. E falou assim, olha, eu tenho uma fazenda ali do lado e eu estou querendo comprar suas terras,
porque eu estou querendo expandir minha fazenda, eu vou te dar um bom dinheiro, você pode comprar uma casa na cidade, você pode depois ajudar sua família melhor, eu vou pagar um bom dinheiro. E começaram a negociar, e esse espírito comprou então essa propriedade desse espírito. Ele vendeu e foi embora. No que ele foi embora, ele encontrou outros espíritos no meio do caminho que o ajudaram no seu desenvolvimento. Então ela conta isso no seu livro, eu não lembro exatamente qual dos livros que é, se é nos Domínios da Mediunidade, não, se é nos... Eu não me recordo agora, um dos 3 livros que ela costuma publicar. Né? Eu sempre me confundo dos títulos. Então ela usa essa estratégia. O espírito cria aquela realidade para ele, e criando essa... É até engraçado, Tiene. A gente começa a ler e fala assim, nossa... E depois perguntaram para ela, mas isso aí não é mentira que vocês fizeram? Aí eles falaram assim, olha, a gente tem que usar estratégias para o bem, para poder ajudar aquele espírito. E a melhor forma de ajudá-lo foi criando essa fantasia para poder mudar a ideia dele. E depois, eu estou lembrando agora, contaram para ele que aquilo que fizeram para ele não era de fato como estava acontecendo. E aí ele parava assim e falava assim, então vocês me enganaram. Aí eles deram aquele sorriso dizendo assim, olha, se não fizesse isso com você, você não tinha acordado, percebido que você tinha desencarnado e que aquilo tudo que você tinha criado era uma fantasia sua. E ele acabou aceitando depois na boa, né? Levou isso até com bom humor. E eu que estava com aquela cabeça dura, não tinha percebido essa situação nova e coisa e tal. Então, é uma situação extremamente interessante. E um outro caso também, me recordo, é de um espírito, deixa eu ver aqui, só lembrar que a Miriam colocou, aconteceu um caso na casa da minha irmã, onde uma senhora passava os dias limpando a casa e reclamando que os moradores não valorizam seu trabalho, bagunçando tudo. Depois foi encaminhada para fazer uma faxina na casa espírita, né? Olha que interessante, né? Então você acaba deslocando uma pessoa da outra e pronto, de um lugar para outro para poder ajudá-la no seu esclarecimento. Um outro caso interessante que eu li, que não me perguntem que livro que era, que eu não me recordo, falava de um espírito que ele era viciado em jogos. Então ele sempre apostava, no caso ele era, por exemplo, viciado na sinuca. Então ele apostava muito dinheiro nesses jogos. E depois que ele desencarnou, ele sempre procurava jogar, continuar jogando, para poder ganhar mais dinheiro. E todas as vezes, o interessante é que todas as vezes que ele ia jogar, ele sempre ganhava. Porque mentalmente ele imaginava, eu vou bater nessa bola, essa bola vai cair naquela caçapa. E a bola sempre caía. E aí então depois ele começou a perceber que o jogo era sem graça, que ele percebia que tinha alguma coisa errada. E disseram para ele, porque na verdade você criou mentalmente esse jogo para você se satisfazer, e como você sempre espera ganhar, você sempre ganha. Se você ficar jogando dados e você mentaliza que aqueles dados que você criou sempre vai cair naquele número, eles sempre vão cair naquele número. Isso acontece então com pessoas que continuam viciadas em jogos, pessoas que continuam viciadas em sexualidade. Porque na verdade ela cria aquela ilusão da sexualidade, mas ela não consegue vivenciar na prática. É daí que ela percebe então que é sem graça. É como se você chupasse, por exemplo, uma bala e ela fosse uma bala de água, uma bala que não tivesse sabor. No plano espiritual, a satisfação desses desejos que estão ligados aos interesses materiais aqui do mundo físico não se repercutem no mundo espiritual. Daí então você tenta reproduzir, mas você não consegue vivenciar o prazer e a satisfação daquilo tudo. É daí que os espíritos então se aproximam dos encarnados e começam a influenciá-los para poder absorver deles a energia do pensamento, do sentimento, dos fluidos que eles emitem. Não adianta você chegar no plano espiritual e querer, por exemplo, se alcoolizar ou usar algum tipo de droga. Você pode imaginar que está fazendo aquilo, que você fuma alguma coisa, que você cheira alguma coisa, que você bebe alguma coisa. Só que na verdade você está fazendo tudo aquilo imaginando coisas, criando situações. É daí que muitas vezes espíritos que desencarnam e ficam com fome são sustentados por esses alimentos que são criados fluidicamente para que eles possam se convencer. E aí então ele toma aquela sopa, come aquele pedaço de fruta, aquela coisa toda, e fala, nossa, que saborosa. Na verdade é uma indução que ele está sofrendo para poder se convencer daquilo, porque na verdade ele não precisa de nada disso. Mas como é que você vai satisfazer alguém que está doente? Uma pessoa que diz assim, eu preciso urgentemente tomar meu remédio. E ele toma, na verdade, um placebo. Uma criação fluídica para que ele possa se convencer psicologicamente que ele está sendo suprido naquilo que ele precisa. Essas são as estratégias que os espíritos utilizam, exatamente compreendendo esse sistema de você manipular os fluidos, criação mental e tudo mais, que para nós é muito convincente. Se eu pegar uma faca no plano espiritual e furar alguém, se esse alguém acreditar que aquela faca é real, ele vai sentir a dor e vai sentir o sangramento. Porque a gente está acostumado a sentir dor. Então, embora nós não tenhamos o sistema nervoso que nos tragam essas impressões, a nossa mente tem registros dela.
Assim funciona o pensamento no plano espiritual. Nós, libertos do mundo físico, nós temos uma potência muito grande que nós não sabemos utilizar. E que muitas vezes se voltam contra nós pelo fato de a gente não ter esse conhecimento. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, na caravana de Miramês, eles usam espíritos de várias religiões para auxiliar a pessoa de acordo com a sua crença. Quem fala sobre isso também, o Brás, é o Manuel Filomeno de Miranda. Quando ele conta, né, já falei para vocês dessa passagem, ele passa em frente a uma igreja católica, aqui do mundo físico, e no horário próximo a uma missa. E está cheio de espírito na porta. E aí então ele pergunta, né, poxa, mas por que esses espíritos estão aqui? Eles estão desencarnados. Ué, eles estão vivendo a religião deles. Muitos de nós no plano espiritual visitaremos centro espírita também. A Lívia lembrou do filme Passageiros, é a mesma coisa. É a criação mental dela, é a realidade que ela criou. Esse filme é muito interessante porque ele representa bem isso. Aquela reunião, né, de vários espíritos ali que desencarnaram no acidente, e de repente um a um vai desaparecendo. E ela estranha, né? Por que as pessoas estão desaparecendo da terapia? É porque na verdade elas estão sendo esclarecidas. E conforme elas se esclarecem, elas seguem então seus caminhos. Enquanto isso, elas continuam passando por aquele processo. A mente do mundo espiritual, gente, é um mistério para nós que a gente nem imagina do que é capaz de acontecer. Desde as situações mais fabulosas, maravilhosas, até as mais perturbadoras, as mais terríveis. Né? Então, o Sexto Sentido fala sobre isso, os outros também falam sobre isso. Então, filmes aí nós temos, né, que utilizam esse conceito espiritual de uma forma muito interessante, embora não siga à risca aquilo que a doutrina espírita passa em termos de base científica. Né? Vamos lá então. Mais uma vez, só lendo esse último trecho, para o espírito, que também é ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Quer dizer, de uma hora para outra ele pode simplesmente desaparecer. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então os pensamentos estão transitando. Se nós tivéssemos oportunidade, a gente pode criar assim, uma situação paralela, uma fantasia, imaginar que nós temos um óculos, temos ali um par de óculos, que nos permitiriam ver as energias que estão fluindo aqui no nosso mundo, as energias eletromagnéticas. Então nós teríamos, por exemplo, os celulares que recebem e enviam ondas eletromagnéticas, televisores, rádios, todos esses aparelhos. De repente você abre a janela e olha para o céu. E fica imaginando que cada um desses raios que estão cruzando o céu, de televisores, de rádio, televisão, rádio amador, rádios da polícia, rádios de aeroportos, tudo isso poderia ser visto por esse óculos. Nós veríamos uma teia extremamente estreita, estendida por sobre o céu, com fios de cores diferentes. Se nós pudéssemos então ver o pensamento se cruzando através desses fluidos, nós veríamos então uma coisa maluca. Seria um emaranhado, aquele emaranhado de fios no céu, juntando energia eletromagnética, juntando energia do pensamento, só que nós simplesmente não percebemos. Tanto é assim que você pode ligar um rádio em quase todos os lugares onde essas ondas podem chegar. Você pode utilizar o seu telefone celular em qualquer lugar onde haja antenas ali próximas. E aí então quer dizer, as ondas estão perto de você. Basta simplesmente que você ligue um receptor. Assim acontece também com o pensamento. Se nós tivermos uma sensibilidade maior, nós seríamos capazes de perceber esses pensamentos, porque eles estão no ar. E continua. Como se vê, é uma ordem de fatos inteiramente novos, que se passam fora do mundo tangível e constituem, se assim podemos nos exprimir, a física e a química especiais do mundo invisível. Mas como, durante a encarnação, o princípio espiritual está unido ao mundo material, daí resulta que certos fenômenos do mundo espiritual se produzem conjuntamente com os do mundo material, e são inexplicáveis por quem não quer que conheçam,
por quem quer que não conheça as suas leis. Daí então que esses fenômenos, né, que nós temos ali aquilo que acontece no mundo espiritual, e existem as leis físicas e químicas que explicam aquilo que acontece no mundo material. Só que de vez em quando, a gente pode dizer assim, entre aspas, que esses dois mundos se tocam. E de repente nós percebemos alguns fenômenos aqui que são reproduzidos no mundo espiritual, como no caso, por exemplo, de uma materialização, de um fenômeno físico, normalmente percebido pelo fenômeno mediúnico. E aí, então a gente fica impressionado, nossa, você viu o que aconteceu? Nada mais do que uma pequena raspada do mundo físico no mundo espiritual. E fez com que as duas coisas entrassem em contato e nós percebêssemos alguma coisa. Simples assim. E continua. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Então a gente tem ali, você está deitado no sofá da sua casa, com as pernas para o ar, vendo a televisão, mas a sua preocupação está numa situação que você tem que resolver. Uma situação que para você te traz grande preocupação, te deixa assim, naquele turbilhão de ideias, muitas vezes negativas, porque é por causa de um problema, e quem olha para você está te vendo parado vendo a televisão. Mas a sua mente está produzindo e muito. Se for no caso, por exemplo, de uma violência que está sendo planejada, a sua mente, embora você esteja impassível, a sua mente está criando essa realidade. E continua. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Então, pensamentos relacionados com a sexualidade, com a violência, com o deslocamento de um local para outro, o seu pensamento está produzindo. E enquanto o pensamento produz, existe aquela realidade paralela. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos nossos olhos. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto. A cólera, a alegria, a tristeza. Mas a alma vê nos traços da alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. Então você pode ver em alguém aquilo que ela deixa transpassar. Mas a alma sente exatamente aquilo que o outro está sentindo. Contudo, vendo a intenção, o vidente bem pode pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Daí os erros nas previsões de certos videntes, quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio do homem. Não podem senão pressentir a sua probabilidade, conforme o pensamento que vem, mas não podem afirmar que a ocorrerá de tal maneira e em tal momento. Além disso, a maior ou menor exatidão das previsões depende da extensão e da clareza da visão psíquica. Em certos indivíduos, espíritos encarnados ou encarnados, ela é difusa e limitada a um ponto, enquanto noutros ela é clara e abarca o conjunto dos pensamentos e das vontades que devem concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior que pode, na sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Nesse último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a visão psíquica mais perspicaz. E aqui Kardec traz uma referência do capítulo da presciência, lá no livro A Gênese.
Então, o que ele coloca aqui para nós é assim, eu já falei para vocês sobre isso. Se nós pensarmos, por exemplo, naquela tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, muitas pessoas fizeram referências de sonhos. Eu sonhei que os aviões estavam batendo, eu sonhei que tinha fogo nos prédios, sonhei que tinham pessoas morrendo. Então uns contam sonhos bem fragmentados, só uma imagem ou outra, enquanto que outros trazem uma ideia completa daquilo que aconteceu. Eu vi aviões chegando, eu vi aviões atingindo os prédios, eu vi depois os prédios sendo derrubados, eu vi pessoas desencarnando, etc. e tal. Então alguns trazem imagens completas, outros imagens fragmentadas. Por que isso tudo? Porque o pensamento daquelas pessoas que estavam ali planejando, eles sentaram, por exemplo, num lugar e falaram assim, olha, nós vamos para o aeroporto, nós vamos entrar, nós vamos sequestrar aquele avião, nós vamos pegar aquela rota e vamos atingir aqueles prédios. No momento em que eles estão planejando isso, e que eles estão criando mentalmente o acidente, porque eles planejam aquilo através de imagens também, não apenas através de palavras, né? Se eu falar para vocês assim, imaginem que nós estamos falando sobre um jogo de futebol, o estádio lotado, os jogadores das duas equipes, uma de camisa branca, o outro de camisa vermelha, estão jogando, de repente começa a cair uma chuva torrencial e os jogadores ficam parados olhando para o céu. Eu tenho certeza que vocês imaginaram exatamente essa imagem, essa cena que eu passei para vocês. Eu consegui passar para vocês, vocês criaram particularmente o estádio, as camisas, os jogadores, a chuva. Então, da mesma forma que eu induzi vocês a pensarem sobre isso, essa imagem que vocês criaram também são criadas na mente daquelas pessoas que planejam alguma coisa, de positivo ou não. De uma forma mais agradável, a gente pode pensar, por exemplo, numa festa de aniversário. Eu quero que o salão seja desse jeito, com a decoração daquele jeito pendurada, que tenha aquelas cores. Eu quero que a parte do conjunto musical fique naquele canto, que as mesas fiquem dispostas nessa posição. Vocês estão imaginando exatamente essa mesma cena. Falei camisa branca, Braz. Você criou, tá vendo só? Que o vidente nem sempre pode pensar. Eu falei camisa branca. E falei camisa vermelha. Só que você, já tendo uma predisposição, já entrou com essa parte crítica. Entendeu? Esse pensamento negativo, obscuro que você traz no seu coração, tá aí, ó. Viu só? Então você criou isso tudo. Então por isso que a gente vê que nem sempre nós temos médiums perfeitos. Né? Vai com Deus, Mara. Bom dia para você. Hermes lembrou aqui, né? Bom dia, professor. Mecanismo da mediunidade. André Luiz fala sobre a transmissão de pensamento. Então dá para a gente completar um pouquinho mais sobre essa ideia, né? E continua para nós aqui. A teoria das criações fluídicas e, por consequência, da fotografia do pensamento, é uma conquista do espiritismo moderno e, doravante, pode ser considerada como demonstrada em princípio, salvo as aplicações em detalhe, que resultam da observação. Esse fenômeno é, incontestavelmente, a fonte das visões fantásticas e deve representar um grande papel em certos sonhos. Pensamos que aí se pode encontrar a explicação da mediunidade pelo copo d'água, né? Ele faz isso num artigo anterior. Desde que o objeto que se vê não pode estar no copo, a água deve fazer o papel de um espelho, que reflete a imagem criada pelo pensamento do espírito. Essa imagem pode ser a reprodução de uma coisa real, como a de uma criação de fantasia. Em todo caso, o copo d'água não é senão um meio de a reproduzir, mas não é o único, como o prova a diversidade de processos empregados por alguns videntes. Este, talvez, convenha melhor a certas organizações. Que significa isso? Certas organizações? Depende da estrutura mental, da estrutura biológica, orgânica, anatômica, que aquele que o médium tem. Porque algumas vezes para ele se torna mais fácil ter uma percepção de um jeito do que outra. Nós temos, por exemplo, lembra das ciganas que utilizam bola de cristal? E ela diz assim, eu estou vendo alguma coisa. Muitas vezes aquela bola de cristal apenas reflete aquilo que o espírito está demonstrando para ela. O copo d'água, que nós temos médiums que vêm através de copo d'água, ele coloca o copo d'água e fica olhando através da sua transparência, dizendo assim, eu estou vendo uma pessoa fazendo tal coisa. Eu vejo uma pessoa caminhando pela praia. Aí a gente olha assim e fala, mas eu não estou vendo nada. Simplesmente vejo. Nesse momento em que ele vê, acaba então tendo esse reflexo.
No caso de borra de café, vela, etc., isso aí já é mais um ponto de concentração. Mas o reflexo nessas transparências podem trazer, por exemplo, exatamente essas imagens, como um espelho que reflete. Então nós vemos que o pensamento, como Kardec traz para nós aqui, o artigo já acabou por aqui, então, lembrando, né, que é o artigo de junho de 1868, o artigo intitulado Fotografia do Pensamento, que nada mais é do que a base que Kardec utiliza para poder escrever para nós esse artigo aqui que nós estamos estudando no Obras Póstumas. Então aqui para nós, deixa eu pegar rapidamente aqui, ele traz, né, esse mesmo texto que nós temos agora, ele se reproduz aqui também no Obras Póstumas. Deixa eu só pegar um ponto aqui. Certo, está aqui, ó, tá? Então, teoria da presciência, fotografia do pensamento, transmissão do pensamento através dos fluidos, manipulação de fluidos, que nós temos ali que os espíritos, por exemplo, durante as cirurgias espirituais, eles aplicam técnicas de ou passes magnéticos ou mesmo de aplicação de fluidos, de uma forma que pode ser dispersa, de uma forma que pode ser usada de uma forma pincelada, de uma forma gotejada. Cada espírito vai utilizar aquilo que melhor convém. Quanto mais evoluído o espírito, menos referências materiais ele utiliza. Mas muitas vezes ele precisa disso. Então eles aplicam esses fluidos de uma forma terapêutica para nós, através das suas manipulações, das suas constituições, para o nosso benefício. Como também nós temos aqueles espíritos que manipulam esses fluidos, provocando, por exemplo, situações negativas para nós. Você está tomando ali a sua água, mas você tem uma ligação nociva, o espírito vai com Deus, Eurides, bom dia. O espírito vai e faz uma aplicação magnética carregada com pensamentos negativos, com pensamentos angustiantes, e você simplesmente absorve aqueles fluidos através daquela matéria, porque o espírito utiliza dela como meio de transmissão. Por isso, então, meus amigos, quando a gente estuda sobre essa questão do pensamento, a gente vê que há quase que um analfabetismo geral da nossa parte. Porque pensamento para nós é aquilo que passa dentro da nossa cabeça, apenas. Aquilo que se irradia à nossa volta e o tipo de impacto que provoca sobre as pessoas que entram em sintonia com ele, a gente nem imagina. Algumas vezes a gente está participando de uma palestra, obrigatoriamente. Felizmente, quem está aqui na sala agora está porque está interessado no assunto, né? Mas muitas vezes eu não estou interessado, então eu vou embora, eu saio. Mas imagina você no centro espírita, eu preciso assistir uma palestra hoje. Aí você se senta, vê ali na tabela de programação um nome desconhecido. Aí você se senta lá no fundo para não provocar não ser muito chamativo e começa a assistir. Aí o palestrante começa a falar, aí você começa a ficar incomodado porque não gosta do assunto ou da forma como ele aborda aquela situação, e você fica criticando mentalmente, né? Ai meu Deus do céu, que coisa chata, de novo falando sobre isso, ou essa coisa, ou aquilo tudo e coisa e tal, e de repente você não percebe que você mentalmente está bombardeando aquela pessoa, prejudicando o seu trabalho, em vez de contribuir para que ela se mantenha estável, equilibrada, motivada para transmitir aquela mensagem. Então nós, durante uma discussão mental, durante uma crítica mental, nós enviamos essas irradiações e nem nos damos conta. E os espíritos falam muito sobre isso. Silencie o seu pensamento no momento de um tratamento, no momento de uma discussão, de uma palestra, porque se você continuar alimentando o lado negativo daquele trabalho, certamente aquilo vai se proliferar. Você está jogando combustível numa fogueira que já está acesa. Agora, se você conseguir mudar o teu pensamento e enviar pensamentos de otimismo, pensamentos de motivação, certamente o trabalho vai se desenvolver melhor. Pode não ser o melhor, mas certamente se não houvesse essa ajuda seria muito pior. Então nós ainda estamos muito distantes disso. Já falei para vocês daquela passagem de André Luiz, no livro Libertação, quando ele esteve presente numa missa. Ele foi acompanhar uma jovem que estava sendo obsediada, e ela passava por uma obsessão muito grave. E ela disse então lá na casa dela para a família, né, olha, que estou com vontade de ir à missa. E ela foi, e André Luiz, como estava estudando o caso, acompanhou. Chegou na missa, então, a missa se desenrolando, ele começou a observar onde estava a cabeça, a mente dos presentes na missa. Enquanto o padre falava, apressado, porque ele estava preocupado com outro compromisso que ele teria, portanto nem ele mentalmente estava envolvido com aquela situação, as pessoas estavam se preocupando, né? Olha, eu tenho que sair daqui para o mercado, eu tenho que... não gostei daquilo que ele falou, a minha cabeça está coçando,
tenho que pegar meu filho na escola, e ele falando sobre questões evangélicas. E somente ali no cantinho da igreja, ele via uma senhora que se encontrava com a mente iluminada. Havia uma aura em torno dela mais luminosa, mais brilhante, porque ela estava em sintonia com o tema evangélico que estava sendo transmitido. Então a gente pode imaginar, né, para quem vai num casamento, os noivos te chamam e no convite está ali, né, a recepção depois vai ser naquele buffet. Aí você vai lá para a missa, aquela igreja cheia, né, para a cerimônia, a igreja cheia, começa a olhar as meninas que são bonitas, os rapazes que são elegantes, aqueles vestidos que não são bonitos, e os noivos lá na frente recebendo a bênção do padre, né? E o padre preocupado também, né, muitas vezes, preocupado com o próximo casamento, que tem gente na porta esperando e o casamento está atrasado. E aí então ele está falando assim, né, que Deus te abençoe, isso, aquilo, tudo mais, e tudo de uma forma superficial. Enquanto o padre fala, a coxinha está esfriando e o refrigerante está esquentando. E todo mundo fica assim, será que falta muito? Estou morrendo de vontade de ir para lá. Então, mentalmente, nós estamos completamente ausentes daquele local. Nós estamos fisicamente presentes. A gente começa a olhar os detalhes dos ornamentos da igreja, começa a olhar os ornamentos, né, as imagens da igreja, a roupa das pessoas, quem está perfumado, quem não está, quem está com uma roupa cafona, quem está com uma roupa elegante, quem está com uma roupa muito atrevida, quem não está. Enquanto isso, a missa está rolando. Então, essa é uma questão que nós, que somos espíritas, e nós que estudamos essas questões, sermos mais vigilantes no nosso pensamento. Quando Jesus fala vigiai e orai, é exatamente isso, essa vigilância constante que nós temos que ter, para que todos nós possamos, de alguma forma, contribuir para que aquele trabalho que vem sendo realizado seja fortalecido com os nossos pensamentos de otimismo, com os nossos pensamentos de motivação. E não simplesmente ficarmos pensando ou vibrando de uma forma contrária àquilo que está acontecendo, àquilo que vem se desenvolvendo. Então sejamos vigilantes nesse sentido. E nós observamos as meninas, né, Hermes? O que adianta, né? Esse é um grande problema que nós temos, né? Nós não podemos nos isentar da nossa culpa também, né? Então, na verdade, todo mundo se dispersa nessa hora, não se dá conta, né, da gravidade, né, que é exatamente esse elemento que nós não estamos ainda adaptados a usar. E como eu já falei para vocês, certa vez, para a gente finalizar já o nosso estudo, conversava, né, havia uma conversa num palestrante com jovens, num trabalho de evangelização, num grupo de mocidade, na verdade, e ele falava assim para os jovens, né, já contei para vocês essas histórias, mas eu conto de novo, só para a gente poder reforçar, e ele dizia assim para os jovens, muito cuidado com aquilo que vocês pensam. Porque a grande maioria dos espíritos que desencarna acaba passando por um grande constrangimento, porque você vê um espírito com uma boa aparência, é um espírito com uma aparência de um rapaz elegante, atraente, charmoso, ou então um espírito numa personalidade feminina, bonita, aqueles cabelos sedosos, aquele corpo torneado, e de repente você começa a pensar naquelas saliências de juventude, e você não se dá conta que está todo mundo lendo o que você está pensando. E aí então os jovens, naturalmente, né, naquele clima de descontração, deram risada, mas falaram exatamente isso, cuidado. Porque no plano espiritual aquilo que você pensa repercute em torno de você e todas as pessoas percebem. Sabem quando você está angustiado, sabem quando você está feliz, sabem quando você está pensando em alguma coisa agressiva, uma situação crítica. O que você pensa reflete. E como nós não estamos preparados para educar os nossos pensamentos, pelo menos não nesse momento, porque para nós essa ideia do pensamento é muito abstrata, né? Então é aquela coisa assim, porque o pensamento acontece, porque o pensamento é isso, porque o pensamento é aquilo, mas nós não sentimos na prática. No plano espiritual é diferente. Lá as coisas acontecem. Então aparece aquela placa de neon assim em cima da nossa cabeça, apontando uma flecha para a nossa mente assim, dizendo, estou pensando isso. Esse é um grande problema. Tina colocou, bom dia, ontem o irmão esteve em casa e eu já havia percebido vibrações pesadas, e após ele ir, as entidades ficaram, né? Então, na verdade, exatamente é a sua casa que tem que se manter sempre protegida, né, através das pessoas que moram nela. Porque espíritos vêm e vão o tempo todo, acompanhados ou não. Evangelho no lar constante, harmonia constante, cultivar sempre ali a paz e a tranquilidade. Então é isso mesmo.
É você fazer ali o seu evangelho, você fazer ali as suas leituras produtivas, é você sempre fazer ali um trabalho que te mantenha motivada, e nisso eles não vão achar interesse nenhum em ficar próximo a você. Agora, se você ficar em casa sozinha, deprimida, angustiada, você está fazendo um convite para que um monte de gente se aproxime de você e continue alimentando esse pensamento. Então somos nós que temos que nos proteger, na verdade, porque não é a culpa do irmão que foi em casa. Se não fosse um irmão que foi na sua casa, outras pessoas vão entrar. Porque para os espíritos, barreiras físicas não interessam. Então eles são atraídos por aquilo que chama atenção. Somos nós que temos que selecionar qual é o ambiente da nossa casa, do nosso lar. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, a gente vai entrar no nosso próximo estudo na página 172, em que Kardec fala agora sobre a transmissão do pensamento, porque até agora ele falou sobre a produção mental, a fotografia do pensamento, manipulação de fluidos. Então na 172, aqui no finalzinho, quem é que na Terra sabe de que maneira se produziram os primeiros meios de comunicação do pensamento? Então a gente vai entrar aqui para tratar desse assunto que é bem interessante também.